essa questão é que deu muita confusão, porque fizeram vários estudos para desmerecer a hidroxicloroquina em fases mais graves. E, além disso, ainda estudos falsificados. Eu lembro de Manaus, não teve uma situação dessa? Manaus foi grave, porque usaram 4,5 vezes a dose de cloroquina base, que não foi nem hidroxicloroquina, disseram no mundo, inclusive no New York Times, que a droga do Trump não funcionava e era tóxica, porque com 4,5 vezes a dose de cloroquina base em pacientes graves, ainda tomaram mais os pacientes com insuficiência cardíaca, entubados, etc. A pessoa que estava ali a 1 metro do chão do paraquedas. E ainda com doses errôneas, né, que a gente já sabia que seriam tóxicas. Não tem como responsabilizar esses médicos? Eles estão sendo avaliados pela Procuradoria, tá, uma série de situações. Mas eu queria falar de um outro artigo do Lancet, que foi uma vergonha mundial, porque 96 mil pacientes falsificados, e a gente descobriu, porque nas tabelas tinha assim, 20% de Raul me mandou imediatamente, assim, 20% de todos os países as pessoas fumavam, 20% de todos os países as pessoas eram hipertensas, 10% de todos os países tomavam inibidores para colesterol, etc. Então já tinha comorbidade, né? Não, então assim, as tabelas estavam falsificadas, ficou claro isso, porque você tem que ter variação entre os lugares, você não fuma o mesmo tanto aqui na África, entendeu? Você fuma de forma diferente. Então, as tabelas estavam falsificadas. E aí descobriram que, por exemplo, na Austrália, tinha mais pacientes naquele hospital que eles citavam do que na Austrália inteira que tinha morrido. Aí os autores, que eram da Harvard, falaram o seguinte, 50 milhões de crianças de rua no Brasil, mas vamos lá. Mas aí esses autores da Harvard falaram, não, mas é que a gente colocou mais um hospital da China que não estava lá, e aí descobriram que era uma empresa fajuta, que não tinha condições de ter feito o balanço de dados de tantos hospitais em tantas línguas e colocar e plotar sem capacidade técnica. E esse artigo ele foi retraído, foi um escândalo mundial, e teve um outro artigo no New England Journal of Medicine desse mesmo grupo para dizer que determinadas medicações antihipertensivas não tinham problema. Então, nós vimos a medicina que era a mais elaborada possível, sendo utilizada para essa narrativa que fez com que, na época, a OMS destruísse a hidroxicloroquina e o FDA americano retirou de circulação, sendo que 9 membros do board que retiravam tiveram conflito de interesse. O que é conflito de interesse? É quando a pessoa participa de indústria farmacêutica, ela tem que declarar o conflito de interesse, e ali tinha 9 que tinham já declarado previamente conflito de interesse com outra companhia que estava desenvolvendo um produto antiviral, e mesmo assim eles foram julgadores para banir a hidroxicloroquina do mercado americano para pacientes com Covid. Então, muito grave. E no Brasil, nós tivemos o estudo da Coalizão, que foi em vários hospitais privados, também pacientes graves, em que 30% usava 3 a 4 litros de oxigênio, e eles disseram, em todos os headlines, que era pacientes precoces, e não era precoce. Entendi. É isso que eu ia perguntar, se existe alguma suspeita do que poderia estar por trás da fabricação desse documento fajuto com ares de científico, mas a senhora acabou falando do conflito de interesse, né? A hidroxicloroquina, quanto é que custa se eu for na farmácia aqui para comprar? Uns R$15, mas hoje é de graça, né? O governo dá hidroxicloroquina. Aliás, teve uma ação de trabalhadores da indústria farmacêutica, 2 partidos políticos, que entrou no STF pela proibição da prescrição de hidroxicloroquina e penitenciando eventualmente gestores que na época quisessem prescrever. Então foi uma coisa essencialmente política, mas associada a grupos de interesse bastante definidos. A senhora consegue enxergar uma politização da pandemia no Brasil? Bom, não só eu, como o mundo, né? Eu acho que é uma coisa grave, eu acho que a saúde não deveria jamais, porque veja, vamos imaginar que um grupo esteja certo e que realmente não funcionasse e que realmente fosse ser ruim para as pessoas, etc. Mas 5 dias de um remédio que é utilizado, às vezes por meses ou anos, não causaria efeitos colaterais graves. E os infectologistas sabem disso.
porque eles utilizam para pacientes que vão para a África, para o Amazonas. Tanto é que no norte do Brasil eles usaram com tanta versatilidade, tanto a ivermectina quanto a hidroxicloroquina. A Universidade do Ceará fez um trabalho maravilhoso ali com cientistas muito experientes. Então, o norte do Brasil assumiu rapidamente o uso porque já conhecia as medicações. Infectologistas que estavam mais acostumados a trabalhar dentro de hospitais em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, eles eram contra porque não tinham essa experiência que no norte do Brasil nós temos. Então, hoje nós temos uma assimetria de casos, onde no sul e sudeste eles não dão para ninguém, quando vai no pronto-socorro, os gestores públicos proíbem, algumas entidades Unimedes também orientam seus associados para não prescreverem, e o fato é que hoje está havendo um colapso no sul e sudeste, coisa que não está havendo no norte e nordeste, nas cidades onde você tem um uso mais detalhado